O evangelista Marcos, Antônio Marcos, aliás, chega e saiu para cá. A igreja vai receber o servo. É bom a gente saber da história. Eu nem sei, não combinei com ele, mas vou falar. Marcos era frentista de posto de gasolina, ali em Goiânia. E Deus chamou ele. Ele aceitou a Jesus Cristo. E ali Deus tocou no coração dele para ele ir para a cidade de Pedro Velho. Mas aquela senhora, a esposa dele, está ali. E começou a vida ministerial lá. Pela fé. Aí, se você for perguntar quanto é que ele ganhava, né, irmão? E quanto ele deixou para ir para aquela igreja. Mas Deus não tem deixado faltar. Deus tem suprido. E nessa caminhada, eu acho que está chegando a 8 anos. 12 anos de caminhada lá. A Deus seja a honra e a glória. Porque Deus, e vale salientar, filho da igreja de Cristo. É o que eu estava dizendo ontem lá em Potengi. Quando a igreja começa a largar a visão missionária, se prepare, porque Deus vai mandar pessoas para que você exerça o ministério e abençoe outros. É o que está acontecendo com Marcos. Lá da igreja dele já saiu o evangelista Osto, que hoje é pastor em Redenção. Deus quer abençoar a minha vida e a sua. Amém? Evangelista Marcos, eu vou orar por você. Se depois ele quiser se apresentar melhor. Foi consagrado, na banca eu estava lá. Estou velho, né, meu? Na banca eu estava lá. E eu só tenho a agradecer a Deus. Esses últimos dias eu tenho pensado muito nisso. A nossa região tem esse privilégio, irmão, de mandar obreiro para outras regiões, de abrir igreja em outras regiões. E não sei o que é que Deus vai fazer, mas Deus faz. Oremos em nome de Jesus. Estenda a sua mão e peça para Deus falar com você hoje. Deus, está aqui o teu vaso, teu filho Marcos, teu servo, exerce o pastorado ali em Pedro Velho, que o teu Espírito, que é criador e gerador de todas as coisas, já tem feito muitas coisas na vida dele. Milagres, prosperidade, autoridade. Mas nesta noite, Senhor, nesse exato momento, que o teu filho desça e que o Senhor cresça na vida dele. Que ele seja, meu Senhor, o teu instrumento de poder e de autoridade para a minha vida e para a vida da tua igreja e daqueles que estão em casa. Pai, eu sei que é o Senhor que está honrando ele esta noite. Às vezes a gente pensa que o convite é nosso, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que o convite é teu. Então, Senhor, tu te responsabiliza pelo teu servo e usa para a glória do teu nome. E eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, eu tenho a honra de orar por ele e pedir a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Deus lhe abençoe, Marcos, em nome de Jesus. Se quiser tirar a máscara, pode ficar à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Precisa abrir mais um pouquinho, só ele? É possível abrir um pouquinho mais o microfone?
Ok, obrigado, viu? Graça e paz, irmãos. Eu sou grato a Deus por estar aqui. Vou tirar o microfone, que eu estou mais acostumado. Desta forma. Para mim é uma honra conhecer vocês e poder falar da obra de Deus, partilhar um pouco da palavra de Deus e da obra missionária. O propósito de estarmos aqui é esse, nesta noite. Falarmos da obra do Senhor. E não quero falar de mim, mas quero falar do Senhor, da sua obra e da importância que tem esta obra. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, nesta noite, eu trago aqui uma palavra missionária, falando dentro do tema, né? É o mês missionário, e eu creio que aqui há muitas pessoas aqui entre nós com um chamado específico para a obra missionária, e que nesta noite Deus deseja falar com você. O fato de eu estar aqui, desse convite ter sido feito, é para falar com você nesta noite. Mas mediante a palavra, e eu tenho certeza que enquanto a palavra estiver sendo ministrada, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente para aquilo que é da vontade do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, como foi me passado, eu quero ler um texto bíblico, bendito seja Deus, em 1 Tessalonicenses, você que tem sua Bíblia, por favor, se você puder. Glória a Deus. Capítulo 1. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Tenho mais uma vez o prazer de estar aqui com os irmãos. Eu vim aqui nessa igreja com o pastor do campo José Arlindo, alguns anos atrás, em visita. E agora é a segunda vez que eu tenho a graça de estar aqui. Por isso, me sinto honrado e agradeço a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Queridos, nada melhor do que a palavra de Deus para nos iluminar a mente e o coração. 1 Tessalonicenses, eu gostaria que você acompanhasse a leitura a partir do versículo 2, né, até o versículo 8, para então meditarmos na santa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os irmãos encontrarem, confirme com seu amém. Glória a Deus. Diz assim a santa palavra, queridos. Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor,
não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Bendito seja Deus. Amém? Senhor, teu servo já me colocou em tuas mãos, Pai. Eu quero também, mais uma vez, colocar em tuas mãos a tua igreja, para que o teu Espírito nos ilumine em todas as coisas. Em nome de Jesus, assim eu te peço. Aleluia. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre dois tópicos importantes. O chamado específico, a obra missionária, e o chamado coletivo. Bendito seja o nome do Senhor. Vemos aqui no texto bíblico que foi lido, e essa epístola, esta carta escrita pelo apóstolo Paulo, bendito seja o nome do Senhor, ela também nos informa que Paulo e seus companheiros provavelmente chegaram a Tessalônica no início do verão de 50 depois de Cristo. E afirma que eles implantaram a primeira igreja cristã naquela cidade. Uma cidade com um número de pessoas de umas 200.000 pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe bem, Tessalônica tinha uma reputação boa. A fé genuína. E esta igreja também não só recebeu a palavra, mas tomou posse, aplicou a si a palavra de Deus e praticou as boas obras. Como, pastor? Fazendo o ID de Jesus. Sabe o crente, irmãos, que recebe a mensagem, que se alegrou, que entendeu, que compreendeu que Jesus é o Senhor da sua vida, e que é da vontade do Senhor que as almas sejam alcançadas para seu reino, e que assim como Ele lhe alcançou, Ele deseja que você alcance outras pessoas. Assim se tornou a igreja em Tessalônica, uma igreja fiel, uma igreja que tenha frutos, uma igreja que obedecia à ordem de Cristo, o ID do Senhor. Mas por que esta igreja, bendito seja o nome do Senhor, estava desta forma tão gloriosa e frutificando para a glória de Deus? Por quê? Porque segundo a Bíblia nos relata, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ver que a igreja em Antioquia, ela enviou um missionário. De lá saíram Paulo e Barnabé, e não foram separados pelos homens. Não, a Bíblia nos mostra que a igreja de Antioquia era uma igreja sensível à voz e o comando do Espírito Santo. Uma igreja que tinha, bendito seja o nome do Senhor, doutores, profetas, mestres no seu altar. Bendito seja Deus. E foi daquela igreja que o Espírito Santo separou Paulo, juntamente com Barnabé, para uma obra missionária. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, partilhar o Evangelho é maravilhoso. Falar da palavra de Deus é uma coisa tremenda. Amém? Adorar a Deus não tem como. É algo tremendo, maravilhoso. Mas, e o ID do Senhor? E o buscar as almas? Por isso eu quero falar com você uma coisa nesta noite. Estou partilhando com você nesta noite algumas dificuldades
que pode barrar um chamado missionário. Porque não basta você saber que Deus lhe escolheu. Você terá que fazer escolha, terá que tomar decisões. Como um dia Paulo tomou. Mas quando foi que Paulo tomou essa decisão? Foi quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Foi quando Jesus se apresentou a Paulo no caminho de Damasco. E foi ali que Paulo conheceu quem era Jesus e o poder do Todo-Poderoso. E na sua queda, e ainda no chão, sem ver, ele já chamava Jesus de Senhor. Glória! Decas. Você está entendendo? Por que a igreja em Tessalônica tinha fruto? Porque um dia alguém tomou posse do chamado missionário. Porque um dia um homem por nome Paulo ouviu a voz do Espírito Santo e se submeteu ao seu comando e disse: eis-me aqui, bendito seja o nome do Senhor. Amém, querido? Você está entendendo? Agora, pastor, quais são os desafios? Primeiro desafio para ser um missionário bem-sucedido. Ei, sem renunciar a si mesmo é impossível. Eu estou falando primeiramente do chamado específico de Paulo para a obra missionária. Quem está entendendo, irmãos? Você está compreendendo? E Paulo, os irmãos sabem, esta é uma igreja instruída, a presença de Deus se encontra neste lugar. Os irmãos sabem disso. O que Paulo abriu mão para se dedicar a Deus, a obra do ministério, a palavra do Senhor, e o quanto Paulo almejava ganhar almas para o reino de Deus. Sobre o chamado específico, irmão, não é fácil. Porque o missionário, ele vai ter que fazer missões, e para fazer missões ele vai ter que ter tempo. Tempo para partilhar a palavra, e tempo para cuidar das almas que vão se converter, e tempo para prepará-los para a obra missionária ou dentro do ministério. Por que eu estou falando essas coisas? Porque Paulo renunciou. Paulo falou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque verdadeiramente ele aceitou o que Deus tinha para ele. Ele tinha convicção do seu chamado. Ele tinha certeza que Deus o chamou para pregar o evangelho aos gentios, aos judeus, a grandes e pequenos. Mas Paulo também sabia as dificuldades que se tinha pelo caminho. Eu quero falar para você primeiramente, nessa parte primeira desta mensagem, que você que tem sentido o chamado de Deus, olha, eu quero te dizer uma coisa. Sem a renúncia, sem dedicação à obra de Deus, sem dedicação aos estudos das Escrituras, sem ter tempo, é complicado. Não tem como ter um ministério abençoado se não se dedicar completamente a esse ministério que Deus lhe confiou. Então, qual é o primeiro desafio, pastor? O primeiro desafio de hoje, nos últimos dias, é esse. Os especificamente chamados, eles não conseguem abrir mão de tudo. E eles tentam servir a Deus, juntando o útil
ao agradável. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou falando que Paulo foi escolhido, e ele tinha conhecimento dessa escolha, e ele tomou posse do seu chamado. Então não há mais tempo para as coisas deste mundo, a não ser buscar as almas para o reino de Cristo. A não ser levar o conhecimento de Deus às pessoas que ainda não têm conhecimento dele. E implantar a igreja, irmãos. O pastor me apresentou, pastor Vanilson, que Deus abençoe sua família. Falou um pouco, é verdade. Você acha que é fácil abrir mão? Não é. Porque depois da renúncia vem outro desafio. Qual é o desafio de quem é chamado? Confiar em Deus. Aí é um desafio. Porque Deus, missionário, Ele quando chama você e diz que vai com você, Ele diz, olha, já te chamei, te separei para isso e sou contigo nesse negócio. Vai, mas ele vai dizer o que disse também a Josué. Tem de bom ânimo, seja forte, corajoso, valente, tenha disposição. E às vezes a gente não pensa nisso. A gente fica feliz quando alguém diz, você é escolhido de Deus. Mas escolhido para quê, irmão? Obra missionária. Então, meus irmãos, lá em Tessalônica só tem uma igreja frutificando, porque alguém renunciou. O apóstolo Paulo fez isso. Se dedicou, foi fiel a Deus, teve compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com o ministério que Deus lhe confiou e com o rebanho do Senhor. Nunca venhamos nos esquecer disso, nós, nunca. A igreja não é nossa, ela tem dono, a igreja é do Senhor. E todo servo é chamado para servir, não importa o título que ele venha receber, ele continua sendo servo e servo eterno. Aleluia! Você está entendendo, irmão? Aí Paulo renuncia, entrega a sua vida a Deus e sai para a obra missionária com a bênção da igreja local, não é? Olha para cá. São esses aqui, Senhor? São. Porque não é aquele que a gente acha que vai conseguir, não é aquele que a gente acha que tem, não. A gente tem que ouvir a voz do Espírito e ter certeza que realmente é esse que Deus quer. Em 12 anos em Pedro Velho, juntamente com toda a minha família, porque nós chegamos lá no ano de 2008. Para quê, pastor? Proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo naquela cidade. E aonde estava situada a Igreja de Cristo no Brasil? Porque quando eu cheguei em Pedro Velho, tínhamos outro irmão, um outro evangelista que já tinha iniciado o trabalho por 6 meses, mas ele não conseguiu levar adiante o trabalho. O que é que ele faz? Ele devolve o trabalho. E o pastor Misael Ferreira, naquele tempo, me fez um convite que não era ele, mas era Deus. E Deus me deu coragem para ir, com toda a minha casa. Glória a Deus. Mas aí, irmão, eu abri mão do emprego, dei baixa na carteira, glória a Deus por isso. Porque antes eu não tinha, aí Deus me deu um emprego, eu assinei carteira, quando eu comecei a trabalhar, Deus disse, chegou o tempo. Aí eu tinha um emprego para abrir mão, senão não tinha esse testemunho hoje. Está entendendo? Você confia em Deus? Porque Deus não vai te dar um saco de dinheiro para tu chegar numa comunidade e começar a construir e ou cuidar das almas, não, irmão. Mas ele diz assim, vai porque a minha bênção é contigo. E aí você vai ver a diferença quando você chegar na comunidade, a graça que as pessoas vão ter com você.
Você vai já entender o porquê. Olha, o apóstolo Paulo abriu mão. Eu fiz uma renúncia também na cidade de Goiânia. Graças a Deus, nós estamos ali há 12 anos, né? 4 obras implantadas, né? Com a mão do Senhor, com a ajuda do Senhor, as batalhas terríveis, mas Deus sempre no controle de tudo. E estamos atualmente com mais 2 frentes missionárias, realizando trabalho dentro de Pedro Velho. Meus irmãos, a primeira obra fica em Pedro Velho, que hoje está construindo o templo, depois de 12 anos de promessa. 12 anos que a gente paga aluguel. E foi em meio a essa dificuldade de pagar aluguel, que Deus nos levou a edificar outros templos na comunidade da Reta, que dá mais ou menos, irmãos, uns 6 quilômetros do centro de Pedro Velho para lá. Já para a volta Paraíba é 31 quilômetros. Onde nós temos hoje implantada também uma igreja. Lá na Uruba, Paraíba, irmão, pastor Vanilson, é uns 38, eu acho. E Deus nos levou a edificar estas obras nesses lugares. Aí você diz assim, irmão, olhe bem a distância. Pagando aluguel, situação difícil, mas a obra está edificada. Quem fez, irmão? Quem fez, irmão? Quem fez, irmão? Agora, quem é chamado especificamente, eu vou falar da segunda parte, vai ter que ter tempo. Tempo para preparar um povo, porque o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4:11, que o Senhor Jesus levantou os evangelistas, os profetas, doutores e mestres. Você está entendendo, irmão? Para ajudar a igreja a crescer, a amadurecer na fé, a se tornar apta a servir a Deus dentro e fora. Aleluia. No ministério, no campo missionário. Então, meus amados irmãos, tem a segunda parte. Uma igreja que recebeu a palavra com alegria, com satisfação. Uma igreja que agora sabe que em Cristo Deus está perdoando, que em Cristo Deus está salvando, que em Cristo Deus nos oferece vida eterna, que em Cristo Deus nos abençoa e que estas bênçãos são para todos aqueles que creem. Aí vem aquele tempo, meus amados e queridos irmãos, daquele que é chamado implantar a igreja. Sabe como foi que a gente começou na Reta? Debaixo de um cajueiro. Sabe como foi que a gente começou na volta à Paraíba? No terreiro da casa que o irmão cedeu para fazer culto. E sabe como foi que começou lá na Uruba, dentro do matagal, que as pessoas não queriam entrar lá? No terreiro da casa do irmão também. Por quê, pastor? Porque aquelas almas são preciosas para Jesus. Porque, como disse Tiago, a fé sem as obras é morta, irmão. Se o sacrifício de Cristo foi para nos salvar e oferecer redenção, todos devem tomar conhecimento. E aí vem o segundo tópico, a parte coletiva. Deus me mostrou que era preciso, essa visão vem do alto, era preciso colocar a igreja em atividade dentro da comunidade. A igreja precisa participar dos trabalhos de evangelismo, de ação social. A igreja precisa das mãos dentro da comunidade ou ainda aonde Deus levar.
Porque às vezes, irmãos, quem está de frente de trabalho quer tudo do jeitinho dele. Está entendendo? Se eu pudesse, eu não levava nenhuma mãe com filho para lugar nenhum. Aí Deus coloca você num lugar onde os obreiros disponíveis, a maioria são mulheres. Aí programamos, tem um programa de uma ação social, de um dia para Jesus, de um culto missionário à noite. Aí reunimos os irmãos, vamos colocar o joelho no chão, vamos apresentar o propósito a Deus, vamos orar para que Deus venha salvar vidas e manifestar a sua glória neste evento. E quando chega o dia que a gente vai para a comunidade, as obreiras têm filho. Não tem com quem fique os filhos. E aí, irmão? Aí chega a irmã com um filho, 2, 3, diz: irmã, faz o seguinte, coloca uma pessoa para cuidar dessas crianças. E entra todo mundo no ônibus aí. A gente levou, irmãos, muitas vezes, e se Deus nos permitir, vamos levar de novo, famílias inteiras, para fazer obra dentro da comunidade, na volta, na Uruba, na reta e dentro de Pedro Velho. Ônibus cheios, porque a igreja foi incentivada, foi ensinada, foi estimulada a se envolver com a obra do Senhor. Mas é fácil, pastor? Fácil não é não, mas Deus dá a graça. Agora os frutos, não queira saber, são incontáveis, irmãos. Então, eu estou mesclando aqui, para os irmãos entenderem a importância da missão da igreja. Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas eu faço essa parte? Eu estou realmente partilhando o evangelho? Eu estou realmente dentro da comunidade, né? Falando deste evangelho para outras pessoas? Porque, irmãos, chegar aqui, falar para vocês, compartilhar com vocês estas palavras é algo maravilhoso. Mas melhor ainda é suportar um bêbado consciente no teu ouvido, ou tratá-lo com respeito. Melhor ainda é ir na casa de famílias atribuladas que não têm o que comer e que estão espiritualmente perturbadas. E dizer para aquela família que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. E decretar em nome de Jesus que o diabo não vai mais bagunçar naquela casa. Crer no poder do Senhor Jesus e estender a mão e dizer: vamos fazer uma campanha de oração aqui, família, e você vai ver que Deus vai manifestar a sua glória. Ei, Deus vai restaurar a família, mas tem que ter atitude da igreja. Ah, irmão, Deus vai te ajudar. Não ajuda com o alimento cotidiano, não ajuda na parte espiritual, mas diz: Deus vai te ajudar. E Deus vai, porque Deus é fiel. Porque se a gente não for, Deus vai enviar outro. Mas certamente Deus cobrará de nós. Certamente Ele cobrará de nós a negligência no ide de Jesus. O que mais tem me doído nesses últimos dias, tem sido um desafio, é o desinteresse da própria igreja cristã pelo ide de Jesus. A igreja que um tempo esteve mais avivada e mais participativa da obra do Senhor, hoje ela está entregue, acomodada, como se a obra tivesse sido concluída e como se não houvesse mais almas para serem resgatadas para o reino de Deus. A igreja de Tessalônica era uma igreja abençoada. Olha só, renúncia do chamado de Paulo, fidelidade da igreja no partilhar a sua palavra, no proclamar o evangelho, fé genuína.
igreja de boa reputação, de bom testemunho dentro da comunidade. Você está entendendo, irmãos? De bom testemunho. E tudo isso foi fruto de um implantador de igreja que foi escolhido por Deus e enviado para preparar pessoas para servir ao Senhor de todo o coração. E você pode ser um. Você pode ser um. Nem todos querem. Porque falar assim, chore com os que choram, irmão, é muito fácil. Ponha na prática isso. Dê a mão a um perturbado, a um atribulado. Ore com ele dentro da casa dele. Não tenha medo dele não, mas ame ele, a ponto de tirar seu tempo, de tirar do seu bolso, para suprir a necessidade dele, com amor e por amor a Cristo. É triste ver o quanto os missionários estão sofrendo, porque a igreja também não contribui mais para missões. Olha, eu creio que o que eu tinha para falar com vocês hoje, eu já falei até aqui. Eu creio que não está difícil de entender. Porque se você entendeu, só resta você agora tomar posse do seu chamado. Eu chego aqui e vejo muitos jovens. Pastor Vanilson, veja bem. Alguém é enviado, é fiel a Deus, dedicado à obra do Senhor, partilha a sua palavra, o seu amor, e prepara essas pessoas para servir a Deus. Aí nós temos igrejas edificadas na palavra e no poder do Espírito Santo, fortes para suportar as adversidades da vida, as intempéries do tempo, as circunstâncias, as tribulações, em todo tempo. Eu observei agora que, depois desse balanço na figueira, que Deus permitiu, dessa pandemia, tem igrejas, irmãos, que está completamente vazia. Mas antes desta pandemia, eram cheias. E mesmo com agora o afrouxamento, nesse tempo que a gente está vivendo presente, os cultos voltando à normalidade, em alguns lugares, muitos cristãos não estão conseguindo mais voltar à casa do Senhor. O que é que eu vejo? Eu vejo, irmãos, que é preciso um recomeço. Então, usar Paulo aqui hoje, como exemplo de missionário, é preciso, porque este homem renunciou a tudo, para servir a Deus de todo o coração, para implantar igrejas, se envolveu com a obra de Deus, até a sua morte, e até em prisão, exortava os irmãos. Mas me pergunto hoje, aonde estão os missionários que vão fazer a diferença nesse tempo? Aonde estão esses que querem renunciar a tudo para servir unicamente a Deus? Pense bem nisso. Os irmãos podem ficar de pé? Por favor. Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar. E se você, olhe bem, se enquanto a gente estiver orando, você decidir, é se você realmente tem essa certeza,
que Deus chamou você para ser um missionário ou uma missionária, aí você vem aqui à frente, para a gente ministrar uma bênção sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer, não é para o mundo, não é para viver uma vida dúbia, é para viver uma vida consagrada a Deus e o Evangelho de Deus. É para ser aquele missionário que vai ser enviado e vai fazer a diferença. Amém? Mas você, igreja, essas ruas te esperam. Talvez você diga: pastor, a gente já faz trabalho aqui de ação social, a gente já visita as casas. É hora de visitar mais ainda, irmãos. Que há de pessoas depressivas, querendo tirar suas próprias vidas, achando que não há mais solução. O que há de pessoas precisando ouvir só uma palavra de vida. E esta palavra de vida está com a igreja de Jesus. Pai, oramos nesta noite como igreja do Senhor, porque esta palavra que está sendo compartilhada neste momento, Senhor, com os teus santos, Pai, que te servem nesta casa, sabemos que só o Senhor pode agora esclarecer a cada um deles que aqui se encontra e fazer compreender, Senhor, o que estás falando nesta noite ao nosso coração, ao coração desta igreja. Mas eu oro também por esta comunidade, meu Pai, por todas as famílias deste bairro, para que o teu Espírito sopre, para que o teu Espírito, Senhor, visite os lares, essas famílias, estas vidas que ainda não confessaram a Cristo, e que o teu Espírito os convença, Senhor, do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor os ajude, Senhor, a fazerem a boa confissão. Em nome de Jesus, eu profetizo que uma unção gloriosa, uma unção dobrada de poder será manifesta nesta casa e no coração desta igreja, Senhor. E o teu Espírito os despertará, os capacitará e os usará para os teus propósitos, ó Deus. Nesta casa, nesta comunidade, ou aonde o Senhor enviar esta igreja, seja a tua graça com eles. Aleluia, aleluia. O altar desta casa, tome em tuas mãos nossas vidas. O Senhor sabe a necessidade desta casa, Pai. O Senhor sabe o que nós precisamos. Eu sei que o Senhor está falando com pessoas que sabem que o Senhor chamou, mas que estão presos ainda, Senhor, os pensamentos, estão presos ainda às coisas deste mundo, mas já entende que o Senhor chamou. E eu quero te pedir que nesta noite o teu Espírito, ó Pai, toque esta pessoa de forma, Senhor, que o seu coração e a sua mente sejam iluminadas para aquilo que é de tua vontade. Eu creio que o Senhor vai levantar missionários, missionárias. O Senhor vai levantar obreiros, obreiras para a tua seara, porque assim nos ensinou o Senhor, Pai, na tua palavra, desde muito tempo, porque o Senhor falou que a seara é grande
mas poucos são os ceifeiros. Mas o Senhor nos ensina na tua palavra, Pai, a orar ao Senhor e pedir ao Senhor ceifeiros para a tua seara. Eu rogo nesta noite, levanta homens, mulheres, jovens, levanta obreiros para esta casa, cheios do Espírito, cheios de virtude, cheios de fé, de sabedoria, de graça, de ousadia, cheios de amor, com sede da tua presença, com fome de fazer a tua vontade, Senhor. Pessoas que sejam guiadas e usadas pelo teu Espírito para fazer a diferença, Senhor, nesta casa e nesta comunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, quem sente aqui de Deus, que tem um chamado missionário e está com medo, eu quero orar por você. O medo faz você retroceder, mas o passo da vitória é reconhecer que tem medo, porque reconhecendo que tem medo, Deus vai te ajudar, e você vai fazer a obra no poder e virtude do Espírito Santo. Você não precisa vir aqui, mas se você sentiu no seu coração, só levante a sua mão direita onde você estiver. Eu creio, irmãos. Os tempos são difíceis, mas aqui tem pessoas. Quem quer ser um Paulo? Ninguém quer. Queremos cantar, louvar, dentro da igreja, do templo, mas ir servir no campo e buscar as almas. Sabe por que Jesus disse: recebereis poder? Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus ascendeu aos céus e disse para quase 500 testemunhas dos seus discípulos que esperassem em Jerusalém, até que eles fossem do alto revestidos com poder. Para quê? Então sereis minhas testemunhas. Testemunhar no poder e virtude do Espírito. E ele disse que deveriam começar por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que quer dizer isso? A obra de Deus é crescimento. A obra de Deus é crescimento. O desejo de Deus é que aqueles que foram resgatados, resgatem almas para o seu reino. Aleluia! Olha, eu não vim aqui para orar por casa, porque você já tem. Nem prometer carro, porque você já tem. Todas estas coisas já estão ao nosso alcance. E se Deus quiser nos dar, Ele dá. Ele usa o que Ele quiser e dá. Mas o meu propósito nesta noite é ministrar bênçãos espirituais sobre a sua vida, sobre a obra missionária. O foco aqui é a obra de Deus, é aquilo que é precioso para Deus. Então eu vou perguntar mais uma vez só e vou parar. Quem quer ser um missionário? Quem quer servir a Deus de uma forma diferenciada? Pela fé. Talvez esse seja o maior medo
Pela fé. Porque pela fé, você não come o que quer quando você quer. Pela fé, você come o que Deus faz chegar à sua mesa. E aquilo que Deus mandar. Bendito seja o nome do Senhor. Pela fé, muitas vezes é necessário tomar água no ribeiro. Pela fé, o ribeiro seca. E muitas vezes Deus vai mandar couve, só com pão e carne durante o dia, para te alimentar. O necessário para matar a sua fome. Pela fé, Deus vai permitir, vai te enviar à casa da viúva, para que a viúva te sustente. Pela fé. Mas pela fé, tu serás arrebatado num redemoinho de fogo. Tu está entendendo? Viver na dependência de Deus e aos cuidados de Deus. Pela fé, talvez Deus não permita você ter carros do ano. Não. Mas com certeza Ele vai lhe conceder aquilo que o dinheiro nenhum nesta terra pode comprar. A presença dEle. Que estará na tua vida e fará a diferença no teu ministério. Ayamba, sebe acá. Essa presença é para aqueles que querem viver pela fé. Porque o meu justo viverá pela fé. Aleluia! Eu gostaria de orar. Como não tem voluntário para esta obra missionária, porque quando eu confessei Jesus na cidade de Goianinha, o pastor sempre dizia assim: irmão, quem quer ser um pastor, corria uma multidão. Irmão, quem quer ser um evangelista, corria outra multidão. Irmão, quem quer servir a Deus, irmão, sai da frente, todo mundo corria para frente. Hoje a gente declara que ama a Deus, mas não quer servir aos propósitos de Deus. Não estamos dispostos a renunciar a nós mesmos, aos nossos interesses, aos nossos objetivos, para viver os objetivos e interesses de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se tiver vaso, tem azeite. Essa é uma oração específica. Como não tem, vou fazer pela igreja. Porque foi o que eu falei nesta noite. Somos um chamado específico e um chamado coletivo. Todos os dois são importantes. Você que serve a Jesus nesse lugar, talvez você nunca seja enviado a outro país, a outro estado. Mas o que não falta são vizinhos aí, da esquerda, na direita, rua de frente, rua de trás. Toda esta área está ao seu alcance, para você fazer o ID de Jesus. Agora Deus está dizendo: se tiver alguém disposto para caminhar mais além, se apresente. Porque a unção vai ficar sobre a sua vida. Foi na cidade de Goianinha que um pastor, um pregador do evangelho olhou para mim. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, eu nunca me sentia, era uma pessoa tão fria no início da obra. Eu não entendia quase nada. Participava, ajudava o pastor, mas o que pregava lá, eu estava ali, cultuava, mas eu não entendia muita coisa. E um dia eu estava no culto, e o pregador olhou para mim no final do culto e disse: você? Eu? É você. A partir de hoje vai descer sobre ti uma unção dobrada do poder de Deus, e serás diferente na terra dos viventes. Você. Aleluia! Mistério. Você vai ser um implantador de igrejas. Aleluia. E o diabo sai da frente. Porque o amor que vai brotar pelas almas, dentro do teu coração. Amacha! Chamando a massa. Aleluia!
Aquele dia, quando ele apontou para mim, eu disse: ai, meu pai, vou cair. Mas não senti nada. E saí dali como se nada tivesse acontecido. E Deus foi trabalhando com o passar dos dias. Eu senti o meu corpo fazer assim. O irmão disse: o que é que o irmão tem? Eu não sei não, foi desde aquela profecia. Até Deus me batizar com o Espírito Santo e com fogo, confirmando o chamado para a obra do ministério. Glória! Senhor, tua igreja ouviu. Obrigado. E que o Senhor continue nos ajudando a te servir, Senhor. Com prudência, com sabedoria, com graça. Em nome de Jesus eu te peço. Continua usando esta igreja. Continua abençoando o pastor Gerson, Senhor. Pastor Vanilson, os obreiros desta casa. Continua iluminando cada um deles para aquilo que é de tua vontade, Senhor, e de teu querer. Que a tua boa mão prospere sempre este ministério e esta casa. É isso, Pai, que eu peço em prol desta igreja. Que ela seja uma igreja como a igreja de Tessalônica, de boa reputação, de uma fé genuína, conhecida pelas obras, pelo temor, pelo partilhar a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amados, sou grato. Espero ter ajudado um pouco. Se estourei o tempo, me perdoe. Quero passar aqui. Amém. E que os irmãos orem também por nossas vidas. A obra de Pedro Velho. Que em suas orações vocês também se lembrem de nós. Amém? Bendito seja o Senhor.